vamos iniciar mais uma reunião da Escola Bíblica Dominical, mais uma aula. Para cumprir o novo decreto da Prefeitura de Goianápolis, de que as nossas reuniões agora têm que ter duração máxima de 1 hora, nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos iniciar com a oração, a leitura bíblica principal, vamos cantar um hino, vamos passar para os professores, faltando 5 minutos, vai tocar o sinal, nós vamos voltar aqui para dentro só para receber uma oração, fazer uma oração e receber a bênção apostólica. Então, a nossa escola bíblica dominical, enquanto durar esse decreto, vai ser dessa forma. Então, eu convido os irmãos para ficar de pé. Aliás, vamos inverter, vamos ler primeiro. A leitura bíblica principal, ela está em vários lugares, são 4 passagens bíblicas. Seria bom se todos estivessem com a revista, porque primeiro é Romanos 13:13, depois 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3, depois Lucas 21:34 e Gálatas 5:21. A lição de hoje é a lição 9. O título é Glutonaria, um pecado saboroso, que vai ser ministrada pelo pastor Marcelo. Inverteram? Pastor William, então, vai ministrar hoje sobre a glutonaria, um pecado saboroso. E na sala dos jovens, nós vamos estudar ser solteiro à luz da Bíblia. Então, vamos ler. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Os irmãos podem ler o próximo. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai maravilhoso, nós estamos aqui na condição de servos, de filhos do Senhor, te agradecendo, ó Pai, por termos essa oportunidade de nos reunirmos para estudarmos a Tua Palavra, nos reunir para aprender, meu Deus. Eu te louvo pelos professores que o Senhor tem levantado para ministrar neste lugar, e nós temos sido bastante abençoados, porque, Senhor, esses professores têm dedicado, têm estudado para trazer uma palavra pura e edificadora aos nossos corações. Eu te peço que nos ensina nesta manhã, que o Teu Espírito Santo venha abrir nosso coração e a nossa mente para que a Tua palavra possa ficar gravada na tábua do nosso coração. Que todos, meu Deus, possamos aprender e ser edificados através daquilo que vem do Senhor. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos do louvor para cantar um hino. Pastora Miriam, pastor Willio, quem mais aí tá, que canta? Vitória. Vaninha, esqueci de falar. Glórias a Deus. Paz do Senhor a todos. Vamos cantar o hino de número 432. Aleluia. Abaixo. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim
lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Amém. Glória a Deus. Para nós ganharmos tempo, já convido aqui os professores. Eu vou estar falando com os jovens hoje, a pastora Eliane com o discipulado, o pastor Willio aqui dentro, na igreja, e ali com as crianças, a Tawana, a irmã Kelly, a irmã Ângela, a pastora Miriam. Pastor Marcelo, faça essa oração, por favor. Glórias a Deus. Nosso assunto hoje não é visto comumente, não é visto constantemente. Temos a necessidade de falar sobre ele e, graças a Deus,
que Deus orientou o pastor Neto a escrever sobre este assunto. Graças a Deus. É uma grande bênção nós termos essas preocupações, e nós vamos ver hoje que muitos de nós não têm se preocupado com este pecado. Nós temos que entender que a gulodice é um pecado. Nós comumente dizemos gulodice. É um problema para nós. Um problema que gera efeitos espirituais. Então, já lemos um texto e eu quero chamar a atenção de vocês que nesses 4 textos lidos para o nosso texto devocional, nos 4, a glutonaria é misturada com outros pecados. O que nós podemos entender que estes pecados são semelhantes, existe uma equiparação entre eles, como nós dizemos que para nós existe uma classificação de pecados. Para nós existem aqueles pecados que influenciam mais, prejudicam mais do que outros, mas para Deus todos eles são transgressão à vontade dele. Então todos eles são equilatados da mesma maneira. Por isso, a glutonaria tem a necessidade de nós trabalharmos bem com isso, ou deixarmos de trabalhar bem, né? Para que nós não estejamos nos esquecendo disso. Vejam bem que o pastor Neto começa dizendo aqui que Jesus disse assim: o que traz pecado para o homem não é aquilo que entra no corpo, e sim aquilo que sai. E ele diz o seguinte: isso não diz que o pecado da glutonaria deixou de existir. Por que isso? Ele diz isso porque naquele momento Jesus estava ensinando outras coisas. Não era sobre o tema glutonaria. Ele estava falando de pecado de um modo geral. O que traz prejuízo, o que traz impureza para o corpo não é aquilo que entra no corpo. Mas a glutonaria continua sendo um pecado, e nós vemos no bojo bíblico, vemos muito sobre isso. Existe muita fala, existe muita menção sobre esse pecado. Pois bem, vamos caminhar. Aqui no primeiro tópico, o pastor Neto diz que glutonaria é um pecado pouco usual. Nós não usamos muito este termo, não falamos muito sobre ele, nós falamos muito sobre outros, mas existem algumas questões na nossa vida cristã que nós não mexemos com muita constância. Então, veja bem o que é glutonaria. Glutonaria é a qualidade daqueles que são glutões, ou seja, que comem em excesso, comem com avidez e têm um apetite voraz. Na nossa época, no nosso contexto, lá pelos anos 70, 60, 50, nós éramos ensinados sobre isso aqui, independente da religião, independente da Bíblia, nós éramos ensinados a nos comportar, inclusive neste pormenor. É angustiante você observar que alguém está comendo assim, perto de você. É angustiante. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 3, versículos 18 e 19. Filipenses está depois de Coríntios, depois de Efésios, capítulo 3, versículos 18 e 19, nos diz o seguinte, é um texto que pastor Neto mencionou aqui, como falando de glutonaria, 18 e 19. Diz o seguinte, Paulo está falando aos cristãos de Filipos:
porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E eu fui verificar, para não fugir do contexto bíblico, fui verificar o que é esse ventre no original. E é realmente ventre, é o estômago. É a comida em excesso. Então, vejam bem, um primeiro perigo que nós temos de ter essa prática pecaminosa. Por quê? Porque quando você pratica a glutonaria, você está deixando de adorar a Deus para satisfazer o seu Deus, que é o estômago, é o ventre. Nós precisamos entender isso. A escola dominical ela tem um valor muito grande, exatamente porque aqui nós podemos falar sobre o que a Bíblia diz e de modo sistemático, de modo a ensinarmos. Sim, irmão João? Sim. O irmão João está comentando, para você que está em casa, o irmão João está comentando que essa prática, ela precisa ser evitada já em casa. E é verdade isso. É verdade. Agora, nós precisamos entender muito bem que, na antiguidade, lá os nossos pais, os nossos avós, e até hoje, quem trabalha no machado, por assim dizer, quem trabalha na enxada, quem trabalha de modo a se esforçar muito, é claro que ele precisa de mais energia. Então, vamos definir bem. Glutonaria é você comer em excesso, é comer com avidez, com voracidade. É parecer que só existe aquela comida ali, e se você não comer, você vai morrer. O glutão, ele vive para comer, ele não come para viver. É diferente dos nossos pais, dos nossos avós, que botavam uma serra assim, o cabra logo 10 horas da manhã, ele enchia o prato e entrava naquilo e esvaziava o prato, mas quando ele tirava ali o momento do descanso, ele ia para a roça e gastava toda aquela energia. Aí é diferente. Meu avô, por exemplo, comia dessa maneira. Ele não comia com voracidade, não, ele comia muito. Mas quando ele estava roçando um pasto, quando estava capinando uma roça, quando ele estava se esforçando assim, ele acabava com toda a energia lá. Quando chegava às 5 horas da tarde, precisava comer outra vez, depois do lanche, às 3 horas da tarde, porque era 10, 3 e 5. Então, aí é uma necessidade do organismo, é diferente. Isso não é glutonaria, certo? Glutonaria é você chegar num churrasco e comer parecendo que não tivesse mais, o mundo vai acabar amanhã, então eu tenho que comer tudo agora. É isso que é a glutonaria. Tudo bem? Pois bem, definido isso, o pastor Neto dá aqui uma explicação. Ele diz que quando o nosso olfato sente um cheiro agradável de comida, por exemplo, as células do estômago são acionadas e dá uma sensação de fome. Isso é normal, plenamente normal. Agora, se você come compassadamente, como me parece que os japoneses ensinam, que você precisa mastigar pelo menos 30 vezes ou mais, cada vez que você coloca alimento à boca, você mastiga, dá 30 faz o uso dos dentes 30 vezes, cada vez que você coloca comida à boca. Então, aí, isso traz para o seu estômago uma sensação de saciedade. É isso que a gente diz que é se alimentar bem.
nós, na nossa maioria, nós não mastigamos mais do que 10 vezes um alimento. E já mandamos para dentro e já colocamos mais alimento na boca. Isso é prejudicial. Por que é prejudicial? É porque o seu intestino, o seu sistema digestivo não tem dentes. O sistema digestivo serve para pegar aquele alimento que já está todo mastigado, todo esmiuçado, e retira dali o que ele precisa. O nosso sistema digestivo tem esta função. Se porventura você mastiga muito rápido, ou você não faz essa mastigação ideal e lança para o seu sistema digestivo, ele não terá condições de absorver o que precisa. E aquilo vai se tornar excremento sem ter sido extraído tudo que precisava para o seu organismo. E isso é prejudicial. Nós precisamos entender que aquele que é glutão, primeiro, ele come depressa demais, ele não mastiga direito, ele faz tudo o inverso disso aqui. Faz tudo o inverso. Por isso é tão problemático esse pecado. Problemático para o físico, automaticamente, como nós acabamos de ver na terça-feira passada. Se você prejudica o seu corpo, você estará prejudicando a sua alma e o seu espírito. E lembrem-se, 1 Coríntios 3,17 diz que o seu corpo é templo do Espírito. Por pensar assim, nós devemos pensar que um cristão não pode viver uma vida sedentária. Nós não podemos ter vida sedentária. Por quê? Porque nós precisamos cuidar do nosso corpo. Mas minha avó dizia que tudo demais é sobra. Comer demais é sobra, comer depressa demais é sobra, fazer exercício físico demais é sobra. Você não pode deixar que nada disso, a nível material, a nível físico, assuma a prioridade na sua vida. Nada. Você precisa se alimentar bem, deve evitar a glutonaria, mas não deve também ser alguém que não se alimenta corretamente. O extremo também é prejudicial. O equilíbrio é o que a Bíblia nos orienta. Sempre o equilíbrio, sempre. Um cristão tem que ser equilibrado em todos os pontos de sua vida. Tudo em excesso desagrada a Deus. Tudo em excesso, ou para mais ou para menos. Devemos sempre ser temperados, como nos diz Gálatas 5:22. Precisamos ter temperança, sempre. Pois bem, vamos caminhar um pouco mais. Veja bem que já comentamos sobre a sensação que o seu sistema digestivo tem. Nós temos alguns fatores, tem quando você se alimenta corretamente. Nós temos alguns fatores, na página 36, na segunda coluna, temos alguns fatores que servem para encobrir a existência de tensões. É o que promove a glutonaria. Por exemplo, um deles é compensar alguma frustração. Isso leva você a ser glutão. Leva você a se alimentar de modo incorreto. Você ter frustração com alguma coisa, e veja bem que nós temos frustrações com aquilo que nós colocamos como meta, quase sempre é assim. Colocamos como meta sem considerar a vontade de Deus, sem considerar a soberania de Deus. Devemos sempre ter em mente, sempre, nós precisamos projetar, como fazemos todo o início de ano, projetando nossa vida para o ano, mas aquilo é no interesse de dar um norte para cada um de nós.
é de nos motivarmos. Quantos de nós trabalha, tem uma casa, a casa está rachando ali por falta de estrutura, às vezes acontece alguma rachadura, às vezes acontece um mofo por causa da infiltração na parede, mas a gente vai deixando, aquilo vai levando um dia, leva outro, e vai acontecendo, e vai aumentando, e a gente não projeta, diz, mês que vem eu vou dar um jeito nesse negócio. Daqui a 2 meses eu vou juntar um dinheiro aqui, porque quanto será que eu preciso? Eu preciso de tanto, então eu gasto, vou apertar um pouquinho aqui, vou gastar uns 3 meses, vou juntar esse dinheiro e vou aplicar nessa construção aqui para eliminar essa situação da minha casa. Quantos de nós faz isso? Aí um dia, quando o trem já não pode mais ser suportável, quando acontece, aí a gente vai se endividar para trabalhar com aquilo ali. Então, o projeto Vida Vitoriosa é exatamente para isso, mas toda esta projeção da nossa vida, ela precisa ser conforme a vontade de Deus. Quando eu projeto e não considero a vontade de Deus, eu projeto e fixo toda a minha prioridade, toda a minha atenção, toda a minha meta no projeto. Quando ele não acontece, aí eu me frustro. Por quê? Porque eu não estou considerando a vontade de Deus. Eu não deixei em aberto a possibilidade de que Deus pode não querer aquilo para mim agora, ou pode não querer nunca. E se Deus não quiser, eu como servo dele, devo dizer, se o senhor quiser, eu estou firme, se o senhor não quiser, eu não quero. Toda a nossa projeção de vida deve ser assim, considerando a vontade de Deus e colocando sob a vontade dele. Quando não está sob a vontade de Deus, causa frustrações. Na maioria das vezes é isso aqui. E se causou frustrações, você pode ser levado, dependendo do seu equilíbrio emocional. Tem pessoas que são mais emocionais, outras menos. Tem pessoas que, apesar de ser menos, estão num momento de fragilidade emocional. E isso causa frustrações, nos levando a descontar aquela frustração ou saciar aquela frustração com o alimento. E isso não acontece. Não acontece mesmo, porque junto com aquilo, com aquela prática de se alimentar em excesso, virão outras situações. Então, essa compensação é uma das coisas. A outra é a euforia festiva. Quantos de nós, eu já ouvi isso muitas vezes, eu estou agora no final de ano, mas agora eu não estou de regime, vou entrar de regime quando terminar a festa. Constantemente nós ouvimos isso. É claro que é em tom de brincadeira, mas é um risco você se exceder. É um risco você se exceder. O ideal para nós, seria que nós tivéssemos sempre uma prática, ou em casa, ou no restaurante, ou em festa, ou fora de festa, ou num casamento, ou qualquer outro lugar. Você se alimenta de uma maneira ideal. Porque nós sabemos o que o nosso estômago suporta. Nós sabemos disso. Nós sabemos quando estamos saciados, nós entendemos isso. Mas o glutão, ele passa disso, ele não considera a sua saciedade. Nós precisamos, meus amados, trazer nossa vida plena, nossa vida completa, sob domínio. Nada pode fugir ao controle. É claro que nós não vamos conseguir a totalidade, mas devemos buscar a totalidade. Toda a nossa vida deve ser levada para Cristo. 1 Coríntios 10, 31 diz isso: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa alimentação deve ser para a glória de Deus. Quando você está num restaurante, as pessoas estão olhando para você, e a glória de Deus precisa refletir através de você. Quando você está visitando alguém está olhando para você, está se inspirando em você.
de modo que a sua alimentação vai refletir a glória de Deus. E com isso, é claro, eu já disse que o equilíbrio é que manda. Não quer dizer que você não coma nada na casa das pessoas. Não, é o equilíbrio. É o equilíbrio, tanto em casa como em qualquer outro lugar. Devemos nos alimentar só até ao ponto da saciedade. Pronto. Sempre nos alimentando, mastigando bem, sempre não enchendo demais a boca, sempre na medida. É o equilíbrio, sempre o equilíbrio. Outra coisa, além da compensação de frustrações, além da euforia, é a ingestão de grandes quantidades. Já acabei de falar isso aqui. É um problema é um problema psicológico, você encher demais a sua boca. Isso parece coisa de casa mesmo, viu, irmão João? Parece que a gente tem que ser ensinado isso em casa. Mas, às vezes, a gente percebe que não somos ensinados em casa. Então, nós que somos pais, que estamos aqui, precisamos prestar bastante atenção aos nossos filhos, se eles não estão se habituando, porque isso se torna um hábito. Se torna um hábito. Você encher demais a boca quando está se alimentando. Então, seja moderado. Muito amigo nosso, ele diz, quando ele está querendo paciência da pessoa, ele diz assim, moderação, moderação. Então, é a recomendação para esta hora. Outra coisa, que eu já falei também, é a forma rápida de se alimentar. O fato de você... parece que existe no ensino da boa conduta à mesa, parece que existe a orientação de você se alimenta, você coloca o alimento na boca e deixa os talheres por um momento. Por quê? Porque se você fica com os talheres na mão, você tem a tendência a não aguardar e colocar mais comida na boca. Então, se você deixa, o seu cérebro está sendo condicionado a aguardar um pouco mais. Quando você termina o que está na sua boca, você pega o talher outra vez, coloca na boca, deixa o talher Parece que existe alguma orientação nesse sentido. Pois bem, vamos continuar um pouco mais. O comentarista diz aqui que esses procedimentos prejudicam o nosso organismo e, como consequência, desagradam a Deus. Já mencionei 1 Coríntios 3,17, que diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Nosso corpo não pode ser maltratado ou mal cuidado. Devemos, em todo o tempo, cuidar bem dele. Ele diz ainda que o cristão precisa buscar satisfação plena somente em Deus. Disse isso agora mesmo. Por quê? Porque se você não tiver o cuidado primeiro de satisfazer a Deus, ou de se satisfazer em Deus, essa deve ser a sua prioridade. É a prioridade. Este é o ápice da sua vida com Cristo. Satisfazer a Ele. Se você busca satisfazer a Ele, tudo isso fica mais fácil. Toda a orientação bíblica fica mais fácil ser cumprida. Então, o que diz Gálatas 5:22? Por favor, vamos lá. Gálatas, está um pouco antes de Filipenses, ou aliás, depois, não, está antes mesmo. Gálatas 5:22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é bondade, é fé, é mansidão e é temperança. Nós devemos ser temperados em todos os aspectos: social, emocional, física, espiritualmente. Nós devemos ser temperados. E tempero fala de equilíbrio.
É o que eu já falei. Equilíbrio. Cristão que não é equilibrado, cristão que é desequilibrado, no momento desse, eu estava pensando em casa, os momentos que nós já passamos, quando a AIDS surgiu, por exemplo, foi uma situação tão difícil. Cristão que não tem tempero, que não tem equilíbrio, sofre extremamente nessas épocas. Na época de recessão, cristão que não tem equilíbrio sofre demais. Na época do desemprego, na época da enfermidade, nós devemos ser temperados, nós não podemos deixar de ter o fruto do Espírito. Porque é o fruto do Espírito que nos promove amor uns pelos outros, que nos promove longanimidade, o suportar uns aos outros, ter longo ânimo. Não, o irmão me falou aquilo, me ofendeu, mas eu não vou ficar ofendido não, porque sei lá como é que ele estava, como é que ele saiu de casa, sei lá como é que ele, o que ele está passando na vida. Nós precisamos sermos longânimos, precisamos ter longo ânimo, nós precisamos ter fé. É extremamente importante, o fruto do Espírito é uma das bases do cristianismo, é uma das bases da vida cristã. Mas não basta ter apenas 2, é preciso ter os 9. São 9 mesmo? Parece que são, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isto. É preciso ter os 9. As 9 características. As 9 partes do fruto do Espírito. Nós devemos correr atrás disso. Se não temos ainda um deles, vamos buscar em Deus. Porque esta temperança, por exemplo, nos ajuda neste caso que nós estamos estudando aqui hoje. É uma ajuda grande que nós temos. Pois bem, vamos caminhar um pouco mais. O pastor Neto ainda disse que é um pecado silencioso. Por que é silencioso? Porque nós não falamos muito e cometemos muito. A glutonaria, ela é largamente cometida pelos nossos irmãos, por muitos de nossos irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis. Vamos ver um caso característico que levou a pessoa pelo ventre a perder uma grande bênção na sua vida. Gênesis capítulo 25, versículos 27 a 34. Nós vamos ler apenas um versículo desses. 25, 27 a 34. Aqui fala da questão de Esaú, que por causa de uma fome intensa, ele chega a dizer aqui que estava para morrer. É claro que isso é um exagero, mas a mente de Esaú permitiu aquele exagero e aquilo passou a ser realidade na vida dele. Meu genro estava me falando ontem que quando ele esteve no exército, servindo, ele passou 3 dias sem comer nada. E ao final daqueles 3 dias, eles precisaram retornar, e para retornar, tinham que fazer algumas coisas, tinham que se alimentar de alguma maneira. Então, botaram lá um coelho, botaram uma galinha e mais algumas coisas lá, que eles tiveram que comer ovo cru. São os exercícios da quarentena. No entanto, ele não morreu. Como é que eles suportaram aqueles 3 dias sem comer, apenas bebendo água? Porque eles internalizaram essa ideia. Não, eu vou ter que passar 3 dias. Se eu começar a pensar demais em comida, eu vou acabar não aguentando. É um condicionamento da mente. Esaú não conseguiu condicionar a sua mente naquela situação. E nós precisamos aprender a condicionar a nossa mente.
Aqui nesse texto, Esaú chega a vender a sua primogenitura. Talvez nós, no mundo ocidental, não saibamos o significado que tem essa primogenitura. O primogênito, naquele contexto, era quem assumia toda a primazia do domínio da riqueza, dos bens deixados pelo pai após a morte dele. Além disso, enquanto o pai vivo, ele tinha toda uma situação diferenciada em relação aos outros, porque ele já começava a desfrutar daquele legado que o pai deixava. É isso que nós vemos lá na parábola do filho pródigo. Vejam bem que Esaú dá um chute em tudo isso por causa de uma fome. Ele chega a dizer o seguinte: para que me vale essa primogenitura agora? Porque ele condicionou a mente. Então vejam bem que nós estamos sempre condicionados pelo que nós entendemos. Precisamos controlar os nossos pensamentos. E é claro que tudo isso é mediante o fruto do Espírito. De nós mesmos não conseguimos. Precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. Quando ele implanta em nós o fruto do Espírito, aí sim, aí nós conseguimos trabalhar com toda esta gama de sentimentos, essa gama de reações que nós temos. Então, vejam bem o que fez Esaú em relação a Jacó. Nós, às vezes, condenamos Jacó, dizendo que ele era usurpador, que ele não podia ter feito aquilo, mas foi entregue de bandeja. Foi uma situação que Esaú entregou para ele. Nós precisamos evitar esta situação. Então, veja bem, que Israel no deserto foi outra situação. Apesar dos versículos bíblicos não dizerem que o povo de Israel, a maioria daquele povo que morreu, comendo aquela ave parecida com codornizes, apesar de eles não terem sido mortos pela glutonaria, mas eles estavam praticando isso na época, na hora. O problema foi a falta de fé, o problema foi outras coisas misturadas com isso. Vejam bem, porque o texto dá a entender que eles comiam com glutonaria. Tal era o condicionamento da mente deles. Foi outro caso. Eles fixaram naquela ideia: mas lá no Egito nós tínhamos carne. Mas no Egito. E aí, essa situação, esse condicionamento, os levou a ofender a Deus. Eu preciso que vocês compreendam isso. Se você fixa demais no seu ventre, você acaba por não conseguir jejuar, você não consegue seguir os preceitos bíblicos neste quesito, e nós acabamos por transgredir a vontade de Deus na nossa vida. É muito importante. A gente, quando fala em glutonaria, pensa que é apenas a glutonaria, mas ela vem acompanhada de outras coisas, outras ofensas. Sim, pastor Marcelo?
É eremita. Simplesmente, né? Sacia. Inclusive, nós vamos ver agora mesmo. O pastor Marcelo, para você que está em casa, está dizendo que o termo do grego, o termo original, trabalha com a ideia de glutonaria, não a glutonaria simples, pura e simples, não o comer muito, mas é a prática de práticas sexuais misturadas com glutonaria, esse tipo de coisa. Os termos originais dão essa ideia. Hoje em dia isso é chamado, é uma doença, né? Chama-se a chamada bulimia. Então, vejam bem que deixa eu ver aqui onde eu estava, agora eu me perdi. Isto, pecado silencioso. Então, nós inclusive usamos um jargão, dizer, não, crente não bebe, não fuma, então o jeito é comer mesmo. Não podemos fazer assim, temos que cuidar do nosso corpo. Outro dia eu ouvi alguém disse para uma outra pessoa, eu estava próximo, disse assim, pastor que não é barrigudo não gera confiança. Eu disse, meu pai amado, então eu estou no sal. Então, é uma ideia completamente errada e que alarga as fronteiras para essa prática, né? Que é uma prática que não é saudável para o nosso corpo e nem para o nosso espírito. Existem alguns riscos para essa prática. Indo para o lado social, nós temos, por exemplo, o risco de obesidade. A obesidade, por sua vez, vai trazer problemas nas articulações. É como o pastor Marcelo estava dizendo que é uma questão subjetiva, a alimentação, porque ele não se alimenta como a esposa. É claro, a estrutura física, a necessidade da energia que o alimento traz é diferente para cada um de nós. Uma pessoa de 1,90 m, ela, é claro, não vai se alimentar como uma pessoa de 1,60 m. Então, a gente precisa compreender essas questões. Mas veja bem que, se você tem
E a medicina já traz isso. Se você tem 1,70 m, você precisa ter tanto de peso. Por quê? Porque as suas articulações, o seu joelho, o seu quadril suporta tanto peso, porque ele é preparado para isso. O seu organismo é preparado para isso. Se você com 1,70 m tem 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos a mais do que o do seu limite, é evidente que quando você anda, suas articulações vão suportar um peso maior. O seu coração é preparado, se você tem 1,70 m, para bombear um tanto de sangue. Se ele bombeia mais, ele vai ser prejudicado, vai se esforçar mais, uma coisa natural, mas a obesidade traz isso. Já gera hipertensão, exatamente, é o que o irmão Silvio está comentando. Então, veja bem que estas articulações, elas são prejudicadas. Existe uma letargia, uma lentidão na vida de quem é obeso. Existe uma falta de ânimo para praticar, por exemplo, o evangelismo, para praticar qualquer atividade. São vários os prejuízos, os riscos são muito grandes para a sua vida social. Agora, veja bem, como eu disse, o extremo, ele é prejudicial em qualquer deles. Você precisa apreciar o que Deus lhe deu de alimento. Precisa apreciar. Então, é preciso se alimentar. E se alimentar com gratidão, se alimentar com consideração do que Deus fez em seu favor. Isso é o que diz 1 Coríntios 4, 3 e 4. Por favor, abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 4, 3 e 4. 1 Coríntios está depois de Romanos 4, 3 e 4. Todavia, a mim muito pouco se me é dado de ser julgado, ou se me dá, de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto... É isso mesmo? 1 Timóteo, perdoe-me. É 1 Timóteo. Orientação de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 4, 3 e 4. 4, 3 e 4. 1 Timóteo 4, 3 e 4. Diz o seguinte: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ação de graças. O que estava acontecendo aqui, na época, no contexto de Timóteo, era que alguns iniciantes ou alguns falsos mestres estavam dizendo que não se podia comer aquilo, aquilo, aquilo. Então, Paulo vem dando essa instrução e informando que isso é bênção de Deus para nós. Mas como o pastor Marcelo disse agora mesmo, Israel tinha uma orientação alimentar, nós também temos. Mesmo aqui na dispensação da graça, a palavra nos dá orientações para a nossa alimentação. Então, nós não devemos nos alimentar de qualquer coisa, porque senão daqui a pouco estamos comendo veneno. Então, tem coisas que devemos comer, tem coisas que não. Mas o que podemos comer foi bênção que Deus nos deu. Então, devemos degustar, ou como a expressão que o pastor Neto usa aqui, deglutinar esses alimentos. Pois bem, vamos caminhar um pouco mais. O tópico 3 diz que glutonaria é uma prática de ímpios. E é verdade isso. Ele nos informa, inclusive, essa prática romana, e ele usa aqui uma informação que eu não encontrei uma base sólida para ela. Ele diz aqui que os romanos faziam dessa maneira, nos seus bacanais, nas suas festas, eles se alimentavam e mantinham ali
uma vasilha que chamava-se vomitório, ou um lugar que se chamava vomitório, e aí eles regurgitavam ali. Mas eu não encontrei base nesta ideia do vomitório. Vomitório, o que eu encontrei base, na verdade, são aqueles túneis que dão acesso às cadeiras dos estádios. Aquilo é chamado de vomitório. Então, aí, da Idade Média para cá, é que foi usado de uma idade depois, não sei se foi a média, mas de um tempo para cá, é que está sendo usado esta ideia. Mas, exatamente. Exatamente. Então, a gente não tem condições de afirmar isso aqui. O pastor Neto deve ter tido... Sim, certamente tinha. Não há registro disso, mas... aquele tinha uma vasilha mesmo. Que hipocrisia, né? Fazer uma coisa tão nojenta aí aumenta aumenta a beleza da vasilha, mas são coisas nossas. Então, veja bem que essa questão do uso desse termo para aquela vasilha ou aquele lugar é um uso indevido, conforme todas as minhas fontes de pesquisa que eu usei para isso. O tópico 4 fala de glutonaria como ligada a práticas ilícitas. Veja bem que o glutão não se importa com muitas coisas ilícitas. Ele é levado, por que ele é levado a não se importar? Porque o foco dele não é atender ao propósito de Deus. O foco dele é atender à necessidade do seu ventre. Nós precisamos ter muita preocupação com isso, porque não é só quanto a este assunto. O nosso foco, ele precisa estar em Cristo. A partir daí, do foco em Cristo, aí sim, nós devemos analisar todos os outros aspectos da nossa vida. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós vivemos bombardeados por situações adversas. Vivemos bombardeados por desejos da nossa vida, pela necessidade que temos para viver em sociedade, num mundo capitalista. Vivemos bombardeados. Nosso foco precisa estar em Cristo. A partir daí, eu analiso o restante. Devemos ter isso em mente. Muitos cristãos dos dias de hoje não têm tido sucesso na vida espiritual ou na vida social por causa disso, porque o foco não está em Cristo, o foco está noutras coisas. E se o foco está noutras coisas, você mudou o seu Deus. É desse jeito. Precisamos, então, estar atentos a essa questão, muito atentos. O glutão não se importa, por exemplo, com os momentos destinados à alimentação, que precisam ser de paz, de harmonia, ele não se importa com isso. Tudo por causa do foco. O glutão não se importa com a apropriada gratidão quando você está se alimentando. Ele não dá essa importância. O glutão está cooperando pela sua pobreza, coisa que a gente não pensa. Observe, por favor, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, versículo 21. Provérbios está depois de Salmos. Provérbios, capítulo 23, para nós terminarmos esta lição. 23, 21. E a sonolência faz trazer as vestes rotas. Precisamos estar atentos a esta instrução da palavra
e essa instrução desta lição de hoje. Porque da nossa vida social depende a luz do Evangelho para as outras pessoas, da nossa vida social, que é essa questão da alimentação, depende a orientação para todos da nossa família. São muitas coisas que estão envolvidas na inobservância dos preceitos bíblicos. Muitas coisas estão envolvidas. Então, vamos praticar esta orientação e evitar este pecado na nossa vida. Todos entenderam? Vamos nos colocar de pé. Como foi dito já, nós estamos com cultos de 1 hora, então precisamos obedecer, não é mesmo? Evitar ao máximo a nossa estadia. Hoje à noite nós teremos culto de 19 às 20 horas. Tiramos algumas atividades que teríamos do culto, teremos um culto num novo, um formato mais resumido. Então cheguem às 19 horas, porque serão só 60 minutos. E é o culto especial da família. O Ministério com Famílias já tinha se preparado, tinha preparado muito. A irmã Deuseni comentou comigo ontem, é uma das líderes, ela comentou comigo que tinha se programado, agora precisou refazer e reformar tudo para adequar. Então nós vamos ter um pregador de fora aqui conosco, vamos ter uma cantora de fora, confirma ainda a cantora? Graças a Deus. Então temos 2 servos do Senhor que vão estar trabalhando. O pregador é um homem de Deus, usado por Deus, então nós não podemos ficar distantes da igreja hoje, tá bom? Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti por todas as bênçãos, queremos agradecer ao Senhor pela lição que foi ministrada aos jovens, pelas lições que foram ministradas às crianças, queremos agradecer pela lição que foi ministrada hoje aqui, e quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos dê a capacidade de absorver estes ensinos lá para o discipulado, para os jovens, para as crianças, para nós aqui. Ajude-nos, ó Pai, a compreendermos e vivermos o que nos tem ensinado a Tua palavra. Nós assim lhe pedimos, abençoando o Teu povo para este domingo, até, ó Deus eterno, que o Senhor volte para buscar a Tua igreja em nome do Senhor Jesus, em Teu nome, para a glória do Deus eterno. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sejam sobre a vida de cada membro da sua família, desde agora até quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. O que você diz agora bem forte? Amém. Vá em paz para a sua casa e seja grandemente abençoado em nome de Jesus.